Você acha que a poesia faz diferença na tua vida? Será que ela pode fazer diferença na tua aula? Se você acha que sim, assiste esse vídeo até o fim. Eu sou Lele Ancona e você está no Circularte Educação. Você gosta de ouvir uma boa história? Acha que a poesia faz diferença em tudo que a gente está vivendo? Talvez você observe a poesia no seu cotidiano, como por exemplo, num pôr de sol especial que tem acontecido há alguns dias. Talvez você veja numa mesa bem posta, bem arrumada, com detalhes. Talvez no momento que você põe uma roupa e se arruma especialmente. Ou quem sabe um cantinho da tua casa que tem uma decoração que você gosta muito. São exemplos poéticos do nosso cotidiano. A gente pode pensar na poesia como literatura e de que forma ela pode estar presente na tua aula. As formas literárias são muitas. Eu gosto muito de ouvir histórias e a sugestão que eu deixo aqui para você, professora e professor, é de que você inclua algumas histórias nas suas aulas, na maneira como você está apresentando o seu trabalho. Você pode pegar um livro e ler um trecho. Pega um livro e lê uma história. Essa é uma opção. Talvez você não se sinta à vontade em fazer a leitura. Você acha que você não sabe interpretar bem um texto e que ele não vai ficar com uma qualidade literária que você gostaria. Então você pode usar o recurso de pegar histórias que estão disponíveis na internet, no YouTube, em diferentes canais de contadores de histórias. Às vezes são histórias curtinhas, de 3, 4, 5 minutos. E você pode usar esse material no decorrer da sua aula. Eu te dou aqui a dica de 3 momentos para que você possa usar. 3 diferentes momentos para que você escolha qual é o mais adequado. O primeiro momento é no início da aula, como uma nutrição, como algo que vem para ampliar o repertório literário dos alunos, o repertório artístico dos alunos. Então, você pode colocar essa história que não precisa ter necessariamente relação com um conteúdo específico que você vai trabalhar, pode não ter relação direta nenhuma. Você traz a poesia quase que para colocar o grupo de alunos no mesmo clima e para apresentar essa forma literária. Então, ela entra com essa função, com uma maneira de deixar a aula mais agradável, de deixar a aula com uma presença de arte. E aí você vai simplesmente fazer a leitura ou apresentar a leitura por meio de um vídeo de outra pessoa e vai não necessariamente pedir nenhum comentário dela. A segunda opção é que você coloque essa leitura no meio da tua aula quando ela tem uma relação mais direta com algum conceito que você vai trabalhar. As relações podem ser inúmeras. Pode ser que a história que está sendo contada ou que você vai ler seja uma história que diz respeito especificamente a um determinado conteúdo. Pode ser que a maneira pela qual ela foi contada diga respeito ao que você quer falar. Então vou pegar aqui um exemplo, se você vai trabalhar alguma questão de ritmo nos números, da diferença entre variações que você pode ter aí num conceito matemático, que é um conceito que eu não domino, que eu estou aqui dando de exemplo, porque muitas vezes a gente acha que a matemática, a física, a química é algo que está distante da poesia e absolutamente não está. A arte, ela se intercala, ela está em todos os campos de conhecimento, ela dialoga com todos os campos de conhecimento. Então, você pode pegar aí uma poesia concreta, por exemplo, e falar sobre essa questão do ritmo, sobre essa questão da métrica.
né, e relacionar com o seu conteúdo. Ou talvez você vai falar dos conceitos sociológicos que estão presentes numa determinada história, numa determinada narrativa que está ali. E aí você vai falar isso na sua aula de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, enfim. São muitos os aspectos que podem ser abordados. Claro que eu não preciso falar aqui de um professor de literatura de língua portuguesa, porque essa relação é muito mais direta, né? Mas para as várias disciplinas também é possível fazer essa abordagem. O terceiro momento onde você pode incluir a contação de história, a poesia, é no final da aula. Tá? Aí ela pode vir quase como um presente, como algo que você está deixando para os seus alunos, como um momento de reflexão, como algo que você quer dar para eles pensarem para o resto da semana ou para o resto do dia, enfim. Você levar isso como uma despedida, como um jeito de dar tchau para eles. Já que a gente não está dando abraços, a poesia pode ser um abraço. A história a ser contada pode ocupar esse lugar de afeto, esse lugar de troca que você vai dar no final, antes de encerrar a sua aula. Em qualquer um dos momentos que você escolha, você pode usar também essa história como um recurso para conversar com seus alunos. Pedir que eles escutem, que eles digam quais foram os sentimentos que essa história gerou neles, falar como que eles estão se sentindo sobre a temática que está sendo apresentada, mas cuidado, não transforma esse momento num momento de vou passar tais conteúdos. Não, é um momento de fruição estética. É a oportunidade que a gente tem de fazer com que por meio de uma história, que por meio da arte, você acesse emoções e sentimentos, acesse reflexões que estão presentes no cotidiano dos alunos e que eles podem compartilhar com você aí, nesse momento, nessa troca, nessa fruição literária. Se você tiver a oportunidade, se você tiver a possibilidade de que essa troca ocorra também entre eles, é muito legal. Eles sentem falta de trocar com os colegas. Então, se dá para fazer nessa aula um comentário que seja deles se ouvirem, melhor. Talvez deles se escreverem em comentários sobre aquilo que está acontecendo, sobre a forma que essa história chegou para eles. Então, essa é a dica de hoje. Fazer com que a poesia faça parte do cotidiano das nossas aulas. Se você gostou desse vídeo, dá um like para que outras pessoas possam assistir, se inscreve no canal e deixa o teu comentário para que a gente possa aqui também fazer trocas de professor para professora. Até mais!